Teremos que começar novamente porque deu um tilt aqui. Bora? Então, vamos lá. Essa semana eu coloquei para vocês uma imagem, né? Nos stories. Exatamente essa imagem, né? Perguntando a vocês se vocês teriam a coragem, né, de defender a verdade de vocês diante das pressões familiares, né? E aí eu fiquei muito surpresa com a resposta de vocês, porque eu coloquei 3 opções. Sim, eu defenderia, né? Não, amarelar, eu amarelaria, né? Ia amarelar. E a terceira opção, talvez com terapia, né? Então eu fiquei muito surpresa, porque sim, algumas pessoas colocaram, talvez com terapia, né? Outros colocaram, amarelavam, né? E a primeira opção, que é sim, eu teria forças, né, e coragem para defender, né, a minha verdade diante das pressões familiares, quase nenhuma, gente, quase nenhuma, né? Então, eu fiquei muito surpresa, sabe, com essas respostas e eu achei legal, assim, a gente conversar sobre isso, sabe? Ei, Kelly, boa noite, bem-vinda. Então, vamos lá. Quis trazer para vocês, então, esse tema, sabe? Crescer, né? Parece um tema infantil, né? De crescimento infantil, parece um tema para adolescente, né? O adolescente tem que crescer, tem que amadurecer, né? Só que não, eu quis trazer esse tema para vocês sobre o crescer, mas é para o adulto, sabe? É para vocês todos, né, que estão aqui me ouvindo, né? E para todos, sim, de 30, 40, 50, 60, 80 anos e que ainda não cresceram, porque de alguma forma estão vinculados a memórias, a dores, registro de dores, sabe? A emaranhados que foram assimilados na infância. Sim, na minha prática diariamente como consteladora, o que eu vejo é isso, sabe? Pessoas, adultos, né? Adultos, 40, 50, 60 e em diante, porque eu já atendi alguém com 82 anos que estava preso a sua criança de 7 anos, a uma vivência de 7 anos, né? Então, quando eu vi essas respostas, sabe, eu achei que deveria trazer esse tema para vocês, sobre o crescer. E nesse sentido, crescer desvencilhando-se desses emaranhados, sabe, infantis. Porque sim, muitos de nós estão na vida adulta, né, cronologicamente, aí com 40, com 50 anos, mas a gente vai abrir uma constelação, a gente vai ver que esse adulto está agindo e reagindo à vida, né, como uma criança de 5, 6, 7 anos, ou até 3 anos, como eu atendi essa semana, né? E como que o rapaz tinha esse meu cliente, ele tinha memória, registros ali de 3 aninhos, sabe? Então, isso é muito sério, e a visão sistêmica traz isso pra gente, a visão sistêmica traz essa possibilidade da gente olhar para isso, sabe? Para esse crescer da alma. E a alma não tem cronologia, né? A alma não tem cronologia. A alma pode estar presa, sim, né? Aquela vivência de 3, 4, 5 aninhos. E pode estar reagindo aqui à vida
com aquela dor, com aquela imagem, sabe? Dessa idade. Então, é muito importante a gente começar a falar sobre isso, que tem uma abordagem, né? Terapêutica sim, porque só o olhar para isso cura muito, só o olhar, né? Porque na medida que a gente toma consciência, a gente consegue fazer algo com isso. É isso que a constelação familiar traz. A constelação familiar nos permite ter uma visão, né, de onde a nossa alma está transitando. E essa visão, muitas vezes, é oposta, totalmente oposta ao que a gente acha que a gente é. Sabe? Muitas vezes eu atendo pessoas aqui que vêm com uma visão de onde elas estão em relação aos pais, ao companheiro, a filhos, né? Ela traz uma visão que quando a gente abre uma constelação, a gente percebe que não é nada daquilo. E a constelação realmente desconfigura aonde o ego dessa pessoa achava que estava. E essa pessoa se percebe numa dinâmica que antes estava oculta e agora ela consegue ver que essa dinâmica não é tão saudável assim em relação ao companheiro, em relação aos pais, em relação a filhos. Mas a oportunidade de olhar para isso, né, já faz com que a gente consiga tomar alguma atitude. Já que a gente consiga fazer algo com isso. Porque na inconsciência a gente não consegue fazer nada. Né? Então é aí que eu trago para vocês a importância de olhar para isso, para poder crescer. Se eu estou nessa dinâmica infantil, e até aqui eu não sabia, mas sim, eu constelei, e eu vi que eu estou agindo e reagindo à vida como aquela menina que eu fui aos 5 anos, aos 6 anos, aos 7 anos. Eu estou tomando decisões na minha vida, atitudes na minha vida, ainda na dor daquela menina, sabe? Isso é muito sério, isso é muito sério, né? Eu já constelei alguém com 82 anos, e que sim, e que casou, teve filhos, hoje já é vovô, mas que estava preso ainda no menino de 7 anos. É o menino de 7 anos, é a alma do menino de 7 anos que casou, que teve filhos, que hoje é vovô, mas preso ainda àquela dor, sabe? E quando numa constelação essa pessoa de 82 anos olha para isso, não tem como não se emocionar. É porque é um lugar da alma que a gente chega, sabe? E que quando a pessoa olha esse registro de dor e identifica esse registro de dor, não tem como ela não se emocionar. É porque estava ali a raiz de tudo, sabe? Tinha um bloqueio de energia ali, tinha uma dor ali. E quando a gente abre uma constelação, a gente consegue chegar nisso, nesse lugar da alma, sabe? E aí a gente consegue olhar para isso, desbloquear isso, esse fluxo de energia, de vida que estava parado ali, e a gente consegue dar um novo significado para isso, para que esse fluxo volte ao seu curso natural e a vida dessa pessoa volte a fluir novamente. Percebe? Isso é uma constelação. Isso é uma constelação familiar. Então,
quando eu trago para vocês sobre a importância de crescer, né, dentro do sistema familiar e começar a defender, sabe? Eu usei essa expressão mais pela figurinha do Batman aqui, mas na verdade é viver a sua verdade, viver a sua essência, apesar de toda a pressão familiar. Há de se ter muita coragem para isso, sim, há de se ter muita coragem para isso. Mas a coragem começa quando você se disponibiliza a olhar para quem você é. É aí que começa a coragem. A coragem não é um processo, A coragem começa quando um desejo no seu coração, há esse desejo no seu coração de ver a dinâmica oculta da sua alma. Onde você está, se realmente você está vivendo a sua verdade ou você está leal a alguma dinâmica oculta nessa família. Porque sim, muitas vezes você está querendo se defender, né, de uma maneira que não é saudável. Eu vou ser eu e eu não tô nem aí pro sistema familiar, eu quero defender meus direitos, de ter a minha individualidade e eu não quero nem saber. Eu vou pra minha vida e eu não quero saber de ninguém e eu quero... Também não é essa postura que você deve para sua vida. Essa postura é uma postura arrogante de quem acha que é sozinho na vida e que é maior do que todos aqui. E essa postura é uma postura que vai fazer com que essa pessoa vá para a vida, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, também grande assim. É uma postura disfuncional. Em relação a um companheiro, uma companheira, também vai com essa postura arrogante e o que é meu eu vou defender. Não. E no trabalho também essa pessoa vai com essa atitude de grande, de maior, sabe? E também não é legal para uma empresa, sabe? Ter um colaborador assim. Ou seja, essa postura também não é uma postura funcional, não é uma postura legal de vou para minha vida a todo custo e não tô nem aí para ninguém, sabe? Não tô aí para o sistema de onde eu vim. Como se você fosse sozinho, sozinha. Como se você tivesse nascido do nada. Não é assim. Não é assim. A visão sistêmica nos mostra que a gente veio de algum lugar e que muitos vieram primeiro. Muitos vieram primeiro. Então eu devo sim olhar para trás, ver de onde eu vim, né? Porque todos esses estão gravados nas minhas células, sabe? Intrinsecamente. Eu sou fruto de tudo isso. Pai, mãe e todos os que vieram antes desses, avós, bisavós e todos lá de trás. Eu sou fruto disso. E se eu não olho com isso, com amor, eu não posso olhar para mim com amor. Percebe? Então essa postura de arrogância também não é funcional para a gente ir para a vida. E quando eu trago aqui para vocês o tema sobre crescer, é crescer nesse sentido também. Crescer com responsabilidade. Crescer com amorosidade. Crescer sabendo quem você é e de onde você veio. Para honrar não só de onde você veio, mas honrar todos eles que estão dentro de você.
Só assim você pode ir para sua vida e você vai fazer algo de bom com a sua vida. Assim, nessa postura, você pode defender sim os seus direitos. Você pode defender sim a sua individualidade. Percebe? Mas quando você olha para trás, entende que você veio de um sistema, de um pai, de uma mãe e de todos que vieram antes, e que tudo isso está dentro de você, toda a força que você tem veio disso, e sim, é como se fosse uma árvore, né? Você veio desse tronco. Quantas habilidades, né, você traz daí, dos que vieram antes. E se você olhar com carinho, com amor, você vai ver que sim, as habilidades, competências que você tem hoje, talvez tenha um tio que também tenha tido, uma tia que também tenha tido, ou o pai, ou a mãe, sabe? Você trouxe, você ganhou isso de presente de algum deles, você veio de algum lugar. Isso traz uma humildade, sabe, pra gente entender que eu sou apenas um elo dessa grande engrenagem chamada vida. Eu vim de algum lugar e eu vou para algum lugar, e eu sou apenas um elo dessa grande engrenagem. Então, quando eu olho para trás e reconheço de onde eu vim e honro a todos esses que vieram antes de mim, eu consigo sim olhar para isso, agradecer a tudo e todos, né? E fazer um movimento do crescer, honrando tudo e todos. E aí sim eu faço um movimento para olhar para minha vida, para as minhas questões financeiras, construir patrimônio, enfim, ter relacionamentos saudáveis. Eu posso seguir livre, com um fluxo de vida livre, para prosperar, para ter bons relacionamentos, para construir o meu propósito de vida, num fluxo livre de vida, quando eu olho para todos que vieram antes de mim, que é o tronco dessa grande árvore que é a vida. Percebe? Há uma maneira de olhar para a vida para fazer com que a vida siga fluindo de uma maneira natural. E se eu não olho dessa maneira correta, eu posso estar presa ainda aqui. Tudo que eu acabei de falar para vocês é uma maneira legal de seguir a vida. Honrando, reverenciando, agradecendo a todos que vieram antes de mim. Isso libera o fluxo da minha vida. E aí, muitos perguntam, Regina, mas eu tive questões com a minha mãe, eu tive questões com meu pai, eu tive questões com tio, com tia, com vó, com irmãos, mas como que é isso? Sim, as questões existem, os atritos existem. Isso faz parte dessa dança da vida, sabe? Sim, isso tudo existe. Mas tudo acontece, você não tem que apertar a campainha de todo mundo e chamar para almoço em domingo de Páscoa, sabe? Reunir todo mundo para um churrasco, porque a Regina falou que eu tenho que amar, que eu tenho que honrar, que eu tenho que respeitar. Então agora vamos né, juntar a família. Não, não é isso, não é nesse sentido, sabe? Não é nesse sentido. Porque sim,
existem diferenças gritantes de perfis, de comportamentos, de níveis de respeito dentro de uma família. Sim, né? Então, muitas vezes a convivência fica inviável. Muitas vezes a convivência fica inviável, até por amor a você e ao outro, sabe? Por vários motivos, sabe? Então, por amor, muitas vezes é necessário uma distância saudável, para que você siga o seu caminho e o outro dele também, com respeito, mas com uma distância saudável. Senão vocês vão ficar insistindo numa relação nociva e isso só vai atritando e machucando cada vez mais. Então, a necessidade de honrar, de agradecer, de respeitar é aqui, é no coração, é no seu coração. É no seu coração. É interno, sabe? É uma postura interna, de honrar, agradecer e incluir a todos no seu coração. Incluir a todos no seu coração. Entender que a família onde você chegou, pronto, você não tem como pegar uma borrachinha e desmanchar isso tudo, a sua história, sabe? Se hoje você tem 40 anos, como que você vai pegar uma borracha e desmanchar tudo que você viveu? Você não tem como falar, Deus, olha, você me deu o pai errado, a mãe errada. Não tem como. Não tem como. Sabe? Há um mistério maior e que a gente não alcança. Então, nós nascemos nessa família. Então, a gente confiar nesse mistério maior que fez com que a gente chegasse nesse sistema familiar, entrega a essa sabedoria maior esse propósito, que sabe por que você chegou nessa família e precisou passar pelas lições que te foram necessárias. Quanta coisa você aprendeu nessa família, né? Então, receber desse grande mistério essa família que foi dada a você e a oportunidade de estar nessa família, de nascer nessa família, né? E agradecer a tudo como foi, agradecer a todos e principalmente incluir todos esses personagens com quem você conviveu todos esses anos, com esse pai, com essa mãe, com esses avós, com esses irmãos, incluir no seu coração, E quando eu falo isso, eu não quero dizer que você tem que amar, sabe? Ai, Regina, eu incluo e amo a todos, amo muito. Que bom se vocês conseguem um laço de amor, de afinidade, de respeito. Nossa, que show! Numa família, né? Que bom que vocês conseguem esse nível, esse grau de afinidade, sabe? E de respeito e de amor. Mas nem sempre é assim. E o que eu vejo aqui no meu dia a dia, nas constelações, nos bastidores da alma, né, dos que me buscam, não é sempre assim. Não é sempre assim, né? Tem mães abusivas, sim. Tem pais que abandonam, sim, né? Tem irmãos que machucam uns aos outros, sim, né? Tem avós que abusam de netos, sim. Tem pais que abusam de filhos, sim, de filhas. Como exigir um amor que você ame esses que abusaram, que feriram, que machucaram, em vários níveis.
como exigir que você ame, né? Não. Não é sobre isso que eu estou dizendo, exigir esse amor. Eu estou falando sobre incluir no seu coração. Incluir no seu coração. Porque a história foi como foi, não tem como você passar uma borracha nisso. Essa história é a sua história. Ponto. Sabe? E quando você diz um sim a essa história, que é só sua, como um assentimento no seu coração, uma concordância no seu coração, sim, essa é a minha história. Eu incluo a todos, eu não excluo ninguém, tudo foi como foi. Eu digo sim a essa história. Eu reverencio, eu honro, eu agradeço, mas agora eu preciso seguir a minha história. E vou fazer o melhor que eu puder dela para honrar a todos que vieram antes de mim. Percebe como o fluxo de vida se abre? Porque talvez é em você que esteja chegando essa luz, para que alguém nesse sistema familiar tenha alguma consciência, tenha algum clarão, sabe, de consciência para fazer diferente do que foi. Talvez nesse sistema familiar ninguém tenha tido oportunidade de olhar para isso com tanta clareza. Talvez é em você que algo possa ser mudado. Talvez é em você que inclusive está me escutando aqui, que a vida tenha convidado para que chegue essa luz e venha como um clarão para esse sistema familiar, para que você possa fazer diferente. Sim. E você fazendo diferente, você vai mudar a história dos que vierem depois de você, dos seus filhos, dos seus netos. Olha que responsabilidade. Mas é preciso que você tenha essa postura, sabe? De sair desse sistema, sair entre aspas, porque a gente não sai nunca. Nós viemos daqui e pronto, esse é o nosso tronco. Eu aceito isso, eu reverencio isso, para eu poder seguir com força, porque é daí que vem a minha força. Mas quando eu viro para frente para fazer a minha vida, antes disso eu olho para trás, eu vejo o que foi bom e o que não foi tão bom assim. E o que não foi legal, eu deixo com eles, com o pai, com a mãe, com avós, com tios. O que não foi legal, eu deixo. E ainda falo para eles, me abençoem se eu posso fazer diferente de vocês. Porque agora eu preciso seguir a minha vida, a minha história. Me abençoe se eu faço diferente de vocês. E eu vou fazer diferente para honrar vocês. Honrar a fonte de onde eu vim. E quando você faz isso, você cria força. Você deixa com eles o que não foi tão legal assim, o que não funcionou, o que não foi bom. E leva com você o que foi bacana, o que foi legal, as lembranças boas, né? As vivências boas.
as qualidades, as competências, os talentos, tanta coisa boa que você herdou daqui. Então como que você vai excluir? Não tem como excluir. Tem tanta coisa ainda que você pode olhar aqui e levar para você. Coisas boas. Que sim, vão levar sua vida adiante. Inclusive os talentos e as competências para você seguir adiante. Seguir na sua profissão, né? Mas antes é preciso olhar para isso. Concordar com tudo como foi. Agradecer. Honrar. Dizer um grande sim no seu coração. Sim, foi como foi. Assentir isso, concordar com isso. Você não pode mudar isso, né? O grande mistério criador, Deus sabe por que você chegou nessa família. Então honra, agradece, reverencia, para que você possa seguir com força para viver a sua vida. E fazer o melhor dela. E é isso que eles esperam de você. Que você faça o melhor da sua vida. E aqui eu representei pai, mãe, mas na verdade todos os que vieram antes, avós, bisavós, toda essa árvore. Se você é quem está aqui diante de mim, ouvindo isso, tendo esse clarão, esse lampejo de luz, é porque é em você que algo precisa ser mudado, algo precisa ser diferente. E sim, eles esperam isso de você. Que você faça algo de bom com o que eles te deram. E se eles não puderam fazer, sabe? Enfim, não foi perfeito, não conseguiram fazer tão bem assim. Joga fora o julgamento. Não cabe mais julgar. Não julgue mais. Apenas pegue o que é bom e siga para a sua vida. A sua vida. É essa a maneira de seguir para a vida. É essa a maneira de construir tudo que você quer construir. Sabe? Não é numa postura de julgamento com essa família. Porque se você julga, você fica preso. E você não tem força para seguir. Sabe? Quantas dinâmicas ocultas nós temos aqui, gente? Quantas dinâmicas ocultas? Inclusive em função do julgamento. Se eu julgo muito, meu pai e minha mãe, eu não vou conseguir seguir. Eu vou estar de costas para o meu futuro. Vou colocar um futuro aqui. Futuro. Se eu julgo muito meu pai e minha mãe, se eu estou numa postura de julgamento com meu pai e minha mãe, eu estou de costas para o meu futuro. Para a minha prosperidade, para o meu trabalho, para a minha abundância, ou para uma boa parceria, um bom companheiro, uma boa companheira, eu estou de costas para tudo isso, porque o meu olhar está aqui julgando meu pai e minha mãe, por algum motivo. Tem muitas dinâmicas, eu recebo isso diariamente. Dinâmicas que te deixam de costas para a sua vida, para que você tenha uma vida bacana, próspera, abundante, bons relacionamentos. São muitas dinâmicas, muitas. Se meu pai traiu minha mãe, e eu aqui com 5, 6, 7 aninhos, sabe? Porque a criança é como se fosse uma esponja. Não precisa falar nada com ela, nada. Ela percebe o ambiente, sabe? Ela percebe a dor da mamãe, a dor do papai. Ela percebe o ambiente onde ela está. Não tem que falar nada, não precisa falar nada. Então, se o papai traiu a mamãe,
não precisa falar nada. E eu sinto, percebo a energia da minha mãe, ou de tristeza, ou de raiva, ou de ressentimento com esse homem. Eu posso me vincular a isso, sabe? A esses sentimentos, a essas emoções da minha mãe. E posso crescer nessa dinâmica. Eu posso crescer nessa dinâmica, né? Aí eu cresço, fico um homem, uma mulher aí de 30 anos, enfim, adulto, né? Mas nessa dinâmica, aí eu vou para um relacionamento, né? Com essa dinâmica. Não vai dar certo, não vai dar certo. Eu vou encontrar uma companheira, e eu não vou ficar disponível para ela. Casados, bacana, legal, tem filhos, né? Começa, né? Então uma vida bacana. E aí, essa aqui vem constelar, que tá com problemas no relacionamento. Ou esse aqui mesmo vem constelar. E aí, quando a gente abre uma constelação, a gente vê que ele não está disponível para esse relacionamento, porque ele ainda está preso na dor da mamãe. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso aqui é relacionamento de casal, é dinâmica de relacionamento de casal. Sim. Isso é muito sério. Então, como ir para a vida se eu fiquei preso aqui na dor da mamãe? Não tem como eu ir para a vida. Eu posso até ir, mas eu não vou adulto, eu não vou livre, eu não vou leve, e isso vai trazer consequências lá na frente. Eu posso ir para um relacionamento julgando meu pai. Julgando meu pai, por algum motivo. Até mesmo nesse caso, né, de uma traição, eu posso ir para minha vida com esse julgamento com meu pai. E uma dor que eu presenciei na infância. Vamos colocar os 5 aninhos. E eu julgando meu pai, eu vou num movimento para a vida de que eu sou maior que ele. Eu sou maior que ele. Meu pai não podia ter feito isso com a minha mãe. Meu pai não podia ter feito isso. Ele errou muito, isso não é papel de homem, sabe? E eu vou grande para a vida, porque eu vou julgando esse pai. Eu vou julgando esse pai. E quando eu crescer, eu vou ser diferente do meu pai. Eu não vou fazer igual a ele. E essa criança, nessa dinâmica, nessa dor, o que acontece? Ela vai grande também para os relacionamentos. Vou colocar aqui. Ela vai grande para os relacionamentos. Porque eu vou fazer diferente do meu pai. Então, esse pequenininho, ele vai grande para a vida. Ele fica grande no relacionamento de casal. Ele fica grande na empresa que ele vai trabalhar. Porque ele ficou grande, ele ficou maior que o pai dele. E aqui fica um relacionamento de casal desnivelado, porque aqui não tem uma pessoa saudável, aqui não tem um adulto saudável, para que essa mulher possa realmente trocar nesse relacionamento de casal, ombro a ombro, de igual para igual. Percebe? Essa mulher fica pequena nesse relacionamento, porque esse aqui chegou muito grande. Porque eu não vou fazer igual meu pai. Eu vou fazer tudo certo, vou fazer tudo direito. E ele chega grande, ele chega numa postura de cuidar da mãe e cuidar de todo mundo. Isso dá errado aqui, isso dá errado na empresa, isso dá errado na vida. Ele não troca de igual para igual com a esposa dele, com a companheira dele. A esposa fica sempre pequena, porque é ele que sabe o que é melhor. Porque ele que achou que ele sabe o que é melhor para o papai.
Ele achou que sabe mais do que o papai. Esse relacionamento é um relacionamento disfuncional. Essa mulher pode vir constelar e de repente gostar desse homem, mas não consegue ficar com ele. Se esse homem constelar e resolver crescer, se disponibilizar para crescer, talvez ele encontre essa dinâmica. Olhe para isso e aí sim vai abrir um fluxo de vida para cura, para ele se curar dessa dinâmica e ir sim para relacionamentos mais saudáveis. Ir sim para o trabalho dele de uma postura mais humilde e, portanto, ficar num papel certo de colaborador ou gestor dentro da empresa. Porque essa aqui é uma dinâmica muito ruim, tanto para colaborador quanto para gestor. Ele está sempre grande dentro de uma empresa. Isso não é bom nem para o gestor, nem para o colaborador. É sério, é muito sério, é muito sério. São muitas as dinâmicas, gente, muitas as dinâmicas, sabe? Pra gente ir pra vida, mas ir pra vida de uma maneira saudável, sabe? São muitas as dinâmicas. Então, quando eu fiz a pergunta para vocês, se vocês sustentariam, né, essa coragem de ceder às pressões familiares para ir para sua vida, e que muitos, né, ficaram em dúvida se amarelava ou que talvez com terapia tivesse condição de sim seguir a vida. Sim, o sistema familiar espera que você siga a vida. Tem uma força, um fluxo de vida que vem aqui, sabe? E sim, e que te empurra para a vida, para crescer, para adultecer, para ficar adulto. Sabe? Mas é uma alma adulta. Porque recebo aqui muitos homens, mulheres, adultos, mas ainda no modo criança, no modo infantil. E quer ir para a vida de uma maneira arrogante, prepotente, sabe? E aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Em algum lugar eles vão esbarrar, sabe? Em algum lugar esse ser humano vai esbarrar e a vida vai bloquear. Adultecer, crescer, precisa desse movimento de olhar para sua história como foi, honrar, agradecer, ver o que foi bom nisso aqui para você levar com você na sua bagagem. Ver o que não foi tão bom e deixar com eles. Sabe? Reconhecer que você veio desse sistema familiar. Que tudo isso está aí cravado em você mesmo, né? Honra isso. Só assim você pode seguir. E ainda assim, muitas vezes é preciso que você olhe para essas dores, para essas dinâmicas, sabe? Que você viu na infância, que você deu um significado que te bloqueou, que deixou ali um registro de dor em você e, portanto, você segue com esse registro de dor, né? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. A criança nasceu desses pais, né? A criança nasceu desses pais e quando ela nasceu, a primeira filha, os pais não tinham condição de sustentá-la. Tinha um pouco dinheiro, tinha que ir em direção à vida, enfim. O que esses pais fizeram? Foram para a vida atrás do dinheiro.
inclusive para sustentar o filho. Mas deixaram o filho aos cuidados dos avós, enquanto eles iam trabalhar. Mas iam trabalhar durante o dia, iam de manhã, né, de tardinha estavam de volta. Mas o filho ficou aqui aos cuidados dos avós, né? Mas os pais estavam ali, passavam o dia trabalhando, mas estavam ali. Mas nessa época, com o primeiro filho, eles não tinham condição, eles tinham mesmo que correr atrás de grana, né? Bom, esse menino cresceu e já aos 32 anos veio constelar comigo. E qual que é o tema dele? Regina, eu não consigo ter relacionamentos, porque quando eu encontro alguém que olha para mim e que se interessa por mim, né? E eu vejo que é um interesse real mesmo, a pessoa quer ficar comigo, né? E gosta de mim, quer mesmo ter um relacionamento bacana comigo. Quando eu sinto que essa pessoa está realmente querendo algo sério comigo e quer viver algo comigo bacana, tá com um olhar amoroso comigo, eu afasto e vou embora. Sempre isso acontece comigo. Aparecem mulheres bacanas, aparecem mulheres que realmente querem ter um compromisso comigo e são mulheres assim muito bacanas. E sempre que eu percebo que é algo amoroso, sério, verdadeiro, quando eu sinto isso, eu não quero mais. Eu dou um jeitinho de terminar. Eu não sei, Regina, por que isso acontece comigo. Eu não sei por que isso acontece comigo. E por isso eu não estou conseguindo bons relacionamentos. Eu não consigo me envolver, né? E aí a gente abriu a constelação, né? A gente fez todo um trabalho. E o que estava acontecendo? Quando a gente abriu a constelação, esse homem, né? Ele estava preso a essa despedida do papai e da mamãe. Os pais não deixaram ele de forma alguma, não abandonaram ele para ir embora para outro país, para outra cidade, uma cidade distante. Os pais não abandonaram ele, sabe? Não foi um abandono, mas essa criança significou esse momento de vida como um abandono dos pais, do maior amor que eu tive na vida. Eles me abandonaram quando eu era criança. Essa criança pode ter dado esse significado, às vezes ali no bercinho, sabe? E cadê a mamãe? Cadê o colo da mãe? Cadê o cheiro da mãe? Cadê o peito da mãe? Sabe? Não foi um abandono, mas essa criança significou dessa forma. E aí essa pessoa seguiu para a vida com esse significado. Então toda vez que alguém se aproxima de mim, com um olhar verdadeiro, amoroso e que quer me amar, eu afasto. Porque senão vai doer de novo. Vai me abandonar de novo e eu não vou suportar essa dor. Porque doeu muito o abandono do papai e da mamãe. Doeu muito. Eu chorei ali no berço e eu não senti o cheiro da minha mãe. Eu não senti o peito da minha mãe. Eu não senti a voz da minha mãe. Então, se eu me envolver de novo, Regina, com um relacionamento de amor, eu prefiro terminar antes. Porque senão vai doer demais. Se essa pessoa resolve ir embora, eu não vou suportar essa dor novamente.
vai doer demais. Então, essa pessoa está presa na dor dessa criança, sabe? Essa criança que um dia ela foi e que ela deu esse significado de abandono num momento que não foi um abandono. Muito pelo contrário, os pais deixaram em mãos super confiáveis, um avô e uma avó amorosos. Mas essa pessoa significou dessa forma e levou esse abandono para a vida dela. E isso tá agora chegando nos relacionamentos. Isso é muito sério, isso é muito sério. Então, na verdade, esse ser, ele está totalmente com o olhar voltado para trás, para essa dor. Por isso não consegue os relacionamentos, está preso ainda nessa dor, né? Então, gente, quantos motivos e quantas dinâmicas nos prendem, né? Na infância, na nossa vivência, né? Em tudo que a gente viveu, quantas dinâmicas aí que impossibilitam que a gente vá para a vida. Uma vida plena, uma vida livre, uma vida leve, sabe? Então, são muitas as dinâmicas. Trouxe essa para vocês verem agora, né? Os movimentos de alma que o ser humano faz, né? Então, primeiro, nós podemos estar de costas, para a nossa vida, né, para o nosso futuro. Vou colocar mais pertinho aqui. Nós podemos estar de costas para o nosso futuro, para construir tantas coisas na nossa vida, relacionamentos, abundância, prosperidade, enfim, tantas coisas. E a gente pode estar de costas para isso. Por quê? Porque está com o olhar voltado para dinâmicas da criança ferida, sabe? De algo lá no passado, preso ainda alguma dor, sabe? Vivenciada na infância. E a constelação possibilita que a gente olhe para isso. Além disso, além de dinâmicas vivenciadas aqui, a gente também pode estar leal a dores. Foi quando eu dei o exemplo para vocês dessa pessoa ligada à dor da mãe, no caso de uma traição, pai e mãe, né? Então, pode também estar dentro das lealdades sistêmicas, sabe? A gente, por amor mesmo a esse sistema, a gente repete dores dentro desse sistema, por lealdade, por amor. Por lealdade, por amor, né? Então, quantas dinâmicas nos prendem aqui? Quantas dinâmicas? E a constelação familiar possibilita que a gente olhe para essas dinâmicas. E quando eu posso olhar para essas dinâmicas, eu posso fazer esse movimento de cura, sabe? Porque aquilo que foi visto não dá para ser desvisto, né? Vem mesmo aquela clareza, sabe? Olha, agora eu vejo, né? E aí você pode fazer algo de bom com isso, né? Olhar para isso, fazer algo de bom, fazer um movimento de cura para você poder seguir para a sua vida. E aí sim, voltar o olhar para a sua vida. Para a sua vida. E nesse sentido, você não tem que ficar brigando, né? Para se defender de pressões familiares. Simplesmente porque você sabe quem você é dentro desse sistema. Então, se vovô, vovó, papai, mamãe pensam diferente de você, sabe? Ou dão algum palpite na sua vida, ou se eles
Enfim, são diferentes e você quer fazer uma vida nova, uma vida diferente, isso aqui já não importa para você. Você respeita, você reverencia, você honra, mas sabe que você precisa seguir o seu caminho, até para honrá-los. Sabe? Você precisa viver o seu caminho, viver a sua verdade. E você só vai viver a sua verdade quando você se curar das dores que você vivenciou aqui. Para deixar tudo isso aqui e tudo que você vivenciou dentro de um bom lugar no seu coração. Incluir tudo isso como foi dentro do seu coração. Assim, você não precisa mais lutar contra pressões familiares. Simplesmente porque você vai seguir, que agora você sabe quem é, você sabe das suas forças, de onde você herdou essas forças, você sabe o que você quis deixar para trás, sabe? Mas deixar para trás é com respeito, sabe? Então nada mais te segura lá atrás. Tudo foi como foi, nada mais te segura lá atrás. Você pode seguir leve, sem ter que brigar com ninguém, sabe? Mas também não precisa conviver se não quiser. Lembra do nível de respeito que eu coloquei, né? Da distância saudável, por amor, né? Mas sim, quando você faz esse movimento, você pode seguir leve para sua vida. E voltando à pergunta que eu deixei lá nos stories, né? Se você seria capaz de ceder às pressões familiares para você seguir a sua verdade? Percebe que agora você já tem um outro olhar sobre isso? Depois desse papo nosso aqui? Porque não é brigar com ninguém. Percebe? É por isso que eu quis trazer isso para você. Sabe? Por isso que eu quis trazer esse bate-papo para você entender que você não precisa brigar com ninguém. Quando você entende o seu lugar nesse sistema familiar, você pode seguir o seu caminho, você pode seguir a sua verdade e sem brigar com ninguém. Você não precisa ficar ali defendendo, sabe? Se defendendo, não precisa mais. Você apenas segue. Você apenas segue com seu olhar para frente, honrando o que ficou para trás, tudo e todos, mas não mais com um olhar voltado para trás, nem lealdades sistêmicas, nem dores da criança ferida, nada. Você pode voltar o seu olhar para frente com essa força e fazer o melhor que você puder da sua vida, com leveza, com força, com alegria, com gratidão, incluindo tudo como foi. Isso te dá força. E o seu olhar para frente, sabe? É que vai fazer com que tudo se abra para você. Abundância, prosperidade, alegria, bons relacionamentos. Sem ter que brigar com nada para ficar defendendo quem você é. Não precisa mais. Você precisa apenas ser você. Já que agora você entendeu que você veio de algum lugar e que esse lugar te deu de presentes habilidades, competências e também muitas lembranças boas, né? Muito do que você é tá aqui, né? E agora você só segue porque você sabe quem você é. Agradece tudo que você recebeu de presente, né? Nesse seu ser. Precisa ser humilde para isso, para reconhecer que muito do que você é veio daqui. E aí sim você segue com força para sua vida. Percebe? Sem brigar com nada nem com ninguém, porque simplesmente você entendeu quem você é. Simplesmente você sabe o seu lugar. Simplesmente, se você inclusive se abre para olhar para suas dinâmicas e se curar, né? E aí entra bem a constelação familiar para isso. Você se abre para bons relacionamentos saudáveis, funcionais,
né? Você abre para ser uma boa peça numa empresa, seja como gestor ou colaborador, porque você está íntegro, você está inteiro, você está com força para viver a sua profissão, para viver os seus relacionamentos e para viver com alegria a sua vida, sem ter que brigar e fazer força. Só viver, só se transbordar. Transbordar quem você é para o mundo. Isso dá uma leveza grande. Percebe? Tudo bem? Tudo bem? Eliana Marinho, ei Lilita, boa. Ana Terra, querida, que bom, que bom. É isso, meus queridos. Espero que eu tenha trazido para vocês toda essa ideia, né? De que sim, somos apenas um elo nessa grande engrenagem. E é o propósito, o grande propósito, nos curarmos, né? Para que a gente leve essa cura para nossa descendência, filhos, netos, enfim. Tá bem? Gratidão, viu? Por vocês estarem aqui, por me permitirem repassar todo esse conhecimento. Ok? Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo.